Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Beyblade Burst Sparking. Eu fiz uma votação na comunidade do canal para ver qual era o tema que vocês mais queriam ver. E o Beyblade Burst Sparking competitivo foi o tema mais votado. Eu acho até que é válido, já que esse vai ser não apenas um vídeo discutindo sobre a competitividade desse sistema, mas também sobre quais são os melhores produtos para se comprar. Então, eu vou listar aqui todos os produtos de Beyblade Burst Sparking apenas nos lançamentos regulares. Não vamos falar de lançamentos especiais, como por exemplo Force Uranus, na ordem de lançamento. E aí vamos dar uma olhada em cada um desses bays peça por peça e definir uma nota de 1 a 5 para ver o quanto vale a pena comprar cada um deles. Lembrando, esse aqui não vai ser um vídeo para falar sobre coleção ou sobre os bays mais legais ou mais fortes no anime, e sim os bays que são mais úteis para o cenário competitivo atual. E o competitivo pode mudar a qualquer momento. A qualquer hora podem descobrir um combo novo que vai estar utilizando alguma das peças aqui que eu vou falar. Então, nunca se sabe. Talvez esses bays acabem servindo para algo. Então não tomem esse vídeo como uma verdade absoluta. Bem, vamos começar a aula. Primeiro vamos falar um pouco sobre como funciona o sistema Sparking. E eu tenho aqui a Brave Valkyrie para servir de exemplo. No sistema Sparking, os bays são formados, a construção deles é um pouco diferente. As peças que são utilizadas são um pouco diferentes do que a gente tinha antes. Temos o Chip Core, que é uma peça super pequenininha que ajuda a definir a intensidade do burst. E existe também a variação do Metal Chip Core, que ajuda a dar um pezinho a mais para os seus bays. Existem os Sparking Chips, que servem para ajudar também a definir a intensidade das travas e aprender o driver a manter o combo totalmente montado. Os pontos de impacto e mecânica são definidos pelos rings, que são essas peças que se encaixam no Sparking Chip e que definem os principais pontos de contato do bay. Temos também os chassis, que são uma peça nova. Eles são divididos em dois tipos, os chassis únicos e chassis duplos. O two-way aqui é um chassi duplo, porque os chassis são partes integrantes do layer, mas também existem alguns que acabam comportando o disco. Além disso, eles também comportam os dentinhos que também definem as travas do bay. Então, os chassis únicos comportam apenas os dentes e ajudam a definir o peso do layer. Os chassis duplos definem tudo isso e ainda conjunto, ainda fazem isso unindo ao disco. E por fim, a única peça que não foi alterada foi o driver, O driver continua sendo a mesma coisa de sempre, que é o principal ponto de contato com o chão da arena, que define o padrão de movimento do bay. Agora que entendemos como esse sistema funciona, vamos dar uma olhada em todos os lançamentos da linha regular de Beyblade Burst Sparking, que começou a ser lançado em março de 2020. Vamos olhar eles um por um e colocar aí uma notinha em cada um deles. Para começar, temos o Super Hyperion, que é um bay de giro à direita de ataque. Vamos separar e falar sobre cada uma das peças dele. O Ring Super é um ring bem ok, bem até que aceitável para ataque. No começo ele chegou até a ser intitulado de um Zwei Right Spin, porque os uppers dele coincidiam bastante com o que a gente tinha nos Zwei Longinus. Ele acabou não vivendo, não ligando muito essa peça, ele não servia tanto assim para upper, mas quando combinado com um chassi ou disco pesado, ele tem sim o seu valor para ataque. O chassi 1A tem travas ok, tem travas boas, e também é um chassi relativamente pesado. Ele não é tão pesado quanto um 2S, por exemplo, mas também não é tão leve quanto o 1B. Então, nos chassis duplos, ele está ali naquele meio termo. Até que é possível utilizar para combos, e as travas dele são muito boas, mas existem sim opções melhores. Por fim, temos o Driver Exceed. O Exceed é meio que uma mistura, ali tem um meio termo entre um Extreme e um Volcanic Dash. O Driver Exceed é uma opção aceitável para ataque. Ele é um driver bem potente e que tem uma certa resistência, mesmo sendo difícil de controlar. Claro, existem opções melhores, como um Extreme Dash e, se você souber lançar bem, o Hunter Dash ou Quick Dash. Mas ainda é um driver que pode ser sim utilizado para combos. Então, como em estoque, no geral, o Super Hyperion é um bay bem sólido, mas para as peças assim separadas para o competitivo não são tão eficientes. Por isso, nas 5 estrelas que esse bay poderia receber, ele vai receber apenas 3.
Em seguida tivemos o King Helios, que é um bay de giro à esquerda de equilíbrio. Ele tem uma gama de peças bem medianas para baixo, então vamos falar delas. Começando pelo Ring King. Ele é um ring de giro à esquerda exclusivamente, que tem alguns uppers. Chega a lembrar um pouco a base Erase, lançada lá no sistema GT. Como nós já sabemos, a base Erase não é a melhor coisa do mundo para o competitivo. Esse ring tem seus usos para ataque de barreira, mas esse é um tipo de bay tão nicho e tão pouco utilizado que mal vale a pena levar em consideração. O chassi 1B, entre os chassis duplos, é o mais leve, mas ele tem a vantagem de ser um chassi de giro a ambas as direções. E ele é, junto com o 2S e o 2D, o único dos chassis duplos que consegue fazer isso. Então, ok, ele tem até o seu crédito para isso. Ele combina com os pontos de impacto do Ring Variant, que é bem mediano, e não serve para muita coisa. As travas dele não são ruins, claro, elas são bem parecidas com a do 1A. Mas mesmo assim, o peso baixo dele não ajuda muito quando se fala das combinações. O Driver Zone é uma coisa meio complicada. Ele tenta ser uma mistura de um Unite com um Volcanic, talvez. Tenta puxar um pouco para LED e também para os contra-ataques. Não é uma peça ruim, mas ela tem pouquíssimos usos. Alguns testes apontam que ele é interessante para ser utilizado com a Brave 2S. Mas será que vale mesmo a pena quando você pode utilizar drivers como Extend Plus, Octa? É difícil dizer. No final, o King Helios é um combo bem mediano, um combo com peças que não são muito úteis. Então, ele vai ficar com apenas 2 estrelas. Porque não é que ele é de todo mal, não. As peças dele até podem ser utilizadas, mas com certeza existem opções melhores. Fechando aí o mês de março, nós também tivemos o Booster Glide Ragnarok, que tem uma quantidade até que interessante de peças úteis para o competitivo. Ele veio com o Ring Glide, que dos rings de da direita é um dos mais recomendados para resistência, já que os outros ou são agressivos ou têm recuo demais. Então, por enquanto, o Ring Glide pode até ser utilizado, mesmo que resistência right spin não seja a coisa mais importante do competitivo hoje. Além disso, ele vem com o chassi 1S, que é dos 2 single chassis, dos 2 chassis únicos lançados até agora, o mais pesado, mesmo que as travas dele não sejam as melhores. Mesmo assim, ele é muito utilizado para combos. Então, caso você queira utilizar o seu combo com algum disco, o chassi 1S é uma das melhores escolhas que você pode fazer. Ele também vem com o disco Will, que foi um lançamento novo, foi o primeiro disco introduzido como parte do sistema Sparking, e ele é um disco muito bom. É no momento o disco mais pesado do jogo e é muito recomendado para combos de Volcanic Dash, Extend Plus e Mebius. Então essa é uma peça must have para basicamente todos os jogadores do competitivo. Além disso, ele vem com o Revolve, que não é um driver que está mais top tier. Ele foi lançado em 2016, faz um tempinho, mas ele ainda tem seus usos. Ainda é possível colocar ele em alguns combos estacionários. Não é aquela peça super forte que vai garantir a vitória, mas com certeza dá para usar. Então eu acho que no geral dá pra gente fechar aí o Glide como um 3 estrelas indo para 4, ali no meio termo, um 3,5, porque mesmo que ele tenha uma quantidade de peças maior do que a do Super Hyperion, ele não chega a ser tão bom quanto os bays que eu estou colocando no tier de 4 estrelas. Lembrando, por enquanto, isso aqui é a minha opinião pessoal, baseado no que a gente tem dos combos competitivos de Sparking até agora. Então, mais uma vez, esse vídeo não é uma verdade absoluta. Eu posso sim estar errado. Depende de você testar para ver se isso aqui realmente faz sentido ou não. Isso aqui é mais um guia de sugestões. Se você não tem tanto dinheiro para comprar todos os Sparking, para saber se você quer focar em competições, para você ter uma noção do que comprar primeiro. Em abril nós tivemos 2 produtos, o primeiro deles foi a Brave Valkyrie, e a Brave Valkyrie é um bay excelente. O Ring Brave é um ring de ataque de giro à direita, que possui borracha, e ele é focado em agressividade, ele é focado em bater forte e principalmente lançar oponentes para fora, mesmo que ele tenha sim um certo potencial para vitórias por eclosão. O Ring Brave é o melhor ring right spin no momento, Dificilmente algum dos outros rings right spin é tão útil para o competitivo quanto ele, e ele também tem uma boa
habilidade de resistência com drivers mais estacionários. Sim, o Brave é uma daquelas peças que você precisa ter para poder estar no competitivo de Sparking. Ele vem com o chassi 2A. O 2A não é um chassi ruim, ele tem bastante borracha, é um chassi relativamente pesado. O problema dele é que ele é explosivo de giro à direita, então se você quisesse combinar ele com o Mirage, já não poderia. Isso combinado com as travas dele que se assemelham muito às do chip Valkyrie, do GT chip Valkyrie, faz com que ele seja bem mediano. Não é que ele é ruim, mas ele também não está entre os melhores chassis possíveis. O 2A é um chassi bom, ele tem travas boas, mas ele não é exatamente a melhor coisa em distribuição de peso e resistência. E a ofensividade dele não compensa, esse sacrifício que você vai fazer. Então, essa é uma das peças um pouco menos úteis, mas que ainda tem sim o seu uso para combos. Por fim, temos o Driver Evolution Dash. O Evolution Dash é um driver de ataque de borracha que tem a mecânica de ir gastando com o tempo. Então, primeiro ele é um driver pouco agressivo que tem uma certa resistência e por fim ele vai ser um driver extremamente agressivo, extremamente potente, mas com pouquíssimo tempo de giro. Evolution Dash não é nem de perto a melhor opção para ataque, O Extreme Dash é uma opção melhor para combos, assim como o Hunter Dash ou Quick Dash quando você lança bem e até mesmo o Exceed. Mas pelo fato de ser um driver dash e quando novo ele é bem controlável, ele tem uma potência até que aceitável, dá sim para utilizar ele em combos. Então no geral a Brave Valkyrie é uma release bem sólida. Ela tem um ring muito bom, um chassi ok, bom e um driver que dá para ser utilizado, ele é mediano. Então eu colocaria ele como 4 estrelas, porque a Brave no momento é um dos Braves de giro à direita que você mais precisa ter. No mesmo mês desse lançamento, nós tivemos também o Random Booster Volume 20, com a introdução do Curse Satan. Esse Random Booster tem uma quantidade muito boa de peças. Nós temos poucas pools que são consideradas ruins, então por si só, essa é uma release que vale a pena você comprar por um B aleatório. Mas será que o prêmio segura bem? Vamos ver. O Ring Curse é um ring de giro à direita focado em defesa. Sim, ele funciona. As rodas dele são muito melhores do que, por exemplo, as do Crazy Satan. A mecânica dele funciona muito melhor do que a do seu antecessor. Mas ele não é exatamente a coisa mais recomendada, porque o recuo dele é um pouco alto e a resistência dele não é das melhores. Claro, resistência em Right Spin não é a coisa mais recomendada do mundo, mas defesa no competitivo não existe muito desde o começo de Beyblade Burst. Porque Burst nunca foi um sistema onde os tipos defesa puros tinham o seu valor, já que antes você precisava apenas garantir em girar por mais tempo do que um tipo ataque. Mas com o sistema Burst você depende também de não eclodir, e conseguir balancear bem essas duas capacidades é meio difícil. Por isso, o Ring Curse não é a coisa mais recomendada do mundo. O chassi 1D é um chassi ok, ele é um chassi único que você pode utilizar com algum disco, então até que é uma opção legal. Ele é mais leve que o 1S, mas tem travas melhores, então sim, ele é bom para combos. Essa, eu acho que das peças do Curse Satan, é a peça mais útil para combinações. Temos o disco Hurricane, que já é um disco antigo, não é uma novidade, e ele nunca foi muito bom, então esse a gente pode até deixar passar. Por fim, o Driver Universe, que não é muito bom para mesmo giro. Ele tem até os seus usos em giro oposto, ele tem um pouquinho de LAD, mas nada ali no nível do Extend Plus, talvez acho que nem no nível de um Destroy. Então, eu acho que o Universe também é uma daquelas peças que é muito situacional, dá para você fazer algum combinho com ela, mas é meio complicado de querer montar algo assim. Então, Curse Satan, infelizmente, é uma peça que ficaria num 1 de 5, numa estrela das 5 possíveis, mas pela quantidade de peças competitivas que vem nesse Random Booster, ele acaba subindo um pouco. Então, 2 estrelas para esse lançamento. Mirage Fafnir. O Fafnir que trouxe de volta o que significava ser um Fafnir, coisa que foi perdida desde o Geist. O Geist não representou muito bem, o Wizard tentou trazer a essência de volta, mas ele era um pouco fraco. E o Mirage conseguiu compensar muito isso. Então, vamos falar das peças dele. O Ring Mirage é um ring de giro à esquerda de resistência que tem o seu perímetro rodeado 100% por borracha. Isso é muito bom para duas coisas. Primeiro, equalização de giro. Ele é realmente muito bom para giro oposto.
Ele consegue equalizar muito bem, consegue absorver muita rotação e também absorver muito bem os impactos. Então, só por isso, o Mirage Fafnir já valia a pena. Mas, além disso, quando você combina ele com alguns drivers top tier de ataque, ele se torna uma espécie ali mais ou menos de Judgment da esquerda. Ele é muito bom para ataque. Sim, Mirage é um ótimo bait de ataque, por incrível que pareça. Então, esse é um ring muito útil para resistência e para ataque. Ele é muito versátil. Então essa é uma peça que com certeza todo mundo deveria ter na coleção. O chassi 2S é outra peça extremamente versátil para resistência e para ataque. Ele é um disco pesado, com uma boa distribuição de peso e que consegue se manter girando por bastante tempo e tem uma pequena ali, um pouquinho de LAD. Então aí 2S vale muito a pena. Além disso, se você combinar ele com a Brave Valkyrie, ele consegue dar impactos muito bons. Então, com certeza ele é útil para ataque, até mesmo com o próprio Mirage no modo counter, né, no modo desalinhado. O único problema desse lançamento, né, a única coisa que tira ele de ser um 5 estrelas é o driver, que é o Nothing. O Nothing é um driver aí de 3 anos de idade e que nunca foi muito competitivo. Ele tem uma mola para absorver impacto, ok, e nada de especial em resistência, em ataque, em defesa. Ele é só meh, nada de especial a dizer sobre ele. Por isso, Mirage Fafnir acaba ficando com apenas 4 estrelas. Se ele viesse com um Rise ou algum driver melhorzinho, ele com certeza seria um 5 estrelas sólido. Para poder equilibrar um pouco as coisas, já que o Mirage era muito forte, no mês seguinte nós fomos apresentados ao Rage Longinus, que é um bait de gelo à esquerda 100% focado em ataque. E meu Deus, que lançamento perfeito. Vamos lá. O Ring Rage é um ring de gelo à esquerda e no momento o único ring do jogo que possui metal, o que já faz ele mais pesado do que os outros baits. Além disso, ele tem impactos muito fortes e é ótimo para upper attack. Então acho que só por isso, só por se comparar tão bem aos VAI, que já era uma peça muito competitiva no ano passado, o Rage já valeria a pena. Mas ele tem mais. O chassi 3A tem uma interação bem legal com o Ring Rage, que faz com que ele tenha um upper gigantesco, bem baseado na Grigger V2, lá de Bakuten Shoot. Isso faz com que ele se torne facilmente um dos tipos de ataque mais úteis do jogo, já que ele consegue desestabilizar qualquer bait da esquerda e ainda consegue bons uppers e alguns KOs contra a bait da direita. Então, ele é uma opção muito sólida para ataque. Se você pegar um Rage 3A e colocar basicamente qualquer driver de ataque ou até mesmo os drivers estacionários, você vai ter um combo bem competitivo. Isso tá ali, bem empatado com o Mirage Fafnir por enquanto. O que diferencia os dois? O driver. Rage Longinus vem com o Destroy Dash, que é um driver extremamente competitivo. O Destroy sempre foi um driver muito bom desde o seu lançamento. É um driver de ataque muito móvel e que ainda tem Life After Death. Não só isso, mas ele ganha do Atomic em gelo oposto. Então, isso com certeza faz com que ele seja uma peça cotada para combos. Ele tem seus usos para ataque, desestabilização, defesa móvel, resistência, Life After Death. É um driver que serve para tudo. Pouquíssimos combos são ruins com o Destroy, né? Pouquíssimos combos não tem uso quando você coloca um Destroy neles. Então, quando você mistura isso com uma mola Dash, ou seja, uma mola reforçada, que vai fazer com que as travas do seu bait fiquem mais fortes, Destroy Dash com certeza é um dos drivers essenciais para você que quer estar no competitivo. Então, Rage Longinus é aqui nosso primeiro lançamento que fica com as 5 estrelas. Você precisa comprar esse bait. Todo ano, no mês de julho, nós somos surpreendidos com algum lançamento extremamente especial que traz uma mecânica nunca antes vista em Beyblade Burst. Foi assim com o Xeno Excalibur, com o Legend Spriggan, com o Revive Phoenix, com o Venom Diabolos, e não podia ser diferente esse ano. Em julho, nós fomos introduzidos ao Variant Lucifer, que de verdade é um bem sólido, mesmo que, essa é uma escolha um pouco difícil de se eu recomendar. Vamos lá. Pela primeira vez nós temos um ring que importa. Esse é o Lucifer. Lucifer é um chip que combina o chip com o chip core. E tem bastante metal. Ou seja, ele é fácil, o chip right spin mais pesado por enquanto. Claro, existe uma maneira de você fazer um chip mais pesado, que é utilizar um Solomon com o Metal Chip Core. Mas essas são peças tão raras que é até difícil de falar nesse vídeo. Por isso, Lucifer é basicamente o chip que você sempre vai querer utilizar quando tiver um combo de gelo à direita. O Ring Variant é de longe a pior peça desse set.
Ele é o ring mais leve, tem muito recuo e não serve para basicamente nenhum tipo de combo. Então, esquece isso. Mas vamos falar das outras peças. Ele vem com o chassi 2D. 2D é um chassi que gera uma polêmica porque ele tem uma mecânica bem diferente de se expandir. Ele tem 6 asas de silicone que tem como ideia de impedir que os oponentes toquem o Bey. Essa é uma ideia bem legal, mas que não funciona muito bem, pelo menos contra Beys do mesmo giro na prática. O interessante é que em giro oposto, o chassi 2D, especialmente quando lançado fraco, é muito bom para combinações. Ele é de longe uma das peças mais legais introduzidas em Sparking até agora, e funciona muito bem. Além disso, a própria Takara fala no manual desse Bey: com o tempo, essas asas de silicone vão desgastar e cair. Isso vai fazer com que o chassi fique apenas com aquela parte metálica de plástico, sem as asas. Ele é o chassi mais pesado do jogo e tem pontos de impacto muito interessantes. Então, no começo, ele é um ótimo chassi para ser utilizado em giro oposto para resistência. Quando ele desgasta, ele se torna uma opção muito viável para todos os combos, especialmente já que ele gira para ambas as direções. Além disso, os combos de ataque são muito interessantes com ele, então certamente o 2D é uma peça muito recomendada para todos os jogadores de competições. Além disso, temos o Driver Mebius. O Driver Mebius foi apresentado e rapidamente foi comparado com o Barry, que é um dos drivers mais fortes do jogo. Mebius tem uma ponta larga de polióxido de metileno, ou seja, ele tem menos atrito com a arena e consegue girar por bastante tempo. Combine isso com o giro livre e uma superfície que lembra um pouco o Rise e faz com que ele seja difícil de tombar, e nós temos um novo Rage Life After Death no jogo. Esse driver com combinação num disco bom, no caso Will e Sting, consegue sim ganhar de Barry em giro oposto, algo que dificilmente era feito antigamente. Antes desse driver, você conseguia fazer isso no máximo com um Extend Plus e com muita sorte. Se você conseguisse pegar um Cross Extend Plus num layer que tivesse uma distribuição de peso melhor do que o do oponente, que estivesse com Wall Bearing, existia sim a chance de ganhar. Mas isso era tão difícil. O Mebius consegue ganhar consistentemente do Barry, então ele é um driver muito recomendado para todos os jogadores do competitivo. Além disso, ele ainda tem capacidade de stall se for lançado forte, então com certeza é uma peça boa. Lucifer também é o único Sparking que é um starter, ou seja, que acompanha o lançador. Ele vem com o Sparking Launcher, que é aquele lançador de cordinha que solta faíscas quando você puxa a corda. Ele também é o lançador mais potente do jogo até agora, pelo menos dos lançadores convencionais, né? Sem contar o Sword Launcher. Então, certamente, essa seria uma recomendação muito fácil de se fazer, se não fosse por um problema. Esse lançador quebra muito fácil. Muito fácil. Talvez isso seja corrigido nos próximos lançamentos. Talvez daqui a alguns meses eles lancem um molde 2 do Lucifer que venha com um lançador reforçado. E talvez seja mais fácil de encomendar ele assim. E por vir com esse lançador, esse se torna um produto bem caro. Então, pelo preço de um Lucifer, você consegue 2 boosters. Você consegue, sei lá, Mirage e Rage. É difícil de querer recomendar um único Bey assim. Então, eu vou colocar ele aqui com 4 estrelas. Mas, assim que sair um molde novo, ou pelo menos uma versão com o lançador corrigido que quebre menos, ele facilmente se torna o segundo 5 estrelas do vídeo. Por fim, no mês de julho, nós também sempre temos um Random Booster. E nesse ano nós tivemos 2 prêmios. Death Diabolos e Abyss Diabolos. Cara, complicado, hein? Pra começar, esse Random Booster não trouxe nenhuma peça nova. É difícil falar isso, mas não, nós não temos nenhuma peça nova nesse lançamento inteiro. O que é a primeira vez que acontece em Burst. Chato isso. Não apenas isso, mas também as peças que vêm nele são bem ruinzinhas. Nós temos alguns layers Chosetsu, temos alguns layers Remake, temos um layer bem ruinzinho de GT, temos um Sparking ruim e temos 2 prêmios complicados. Vamos lá. Death Diabolos, que é o primeiro prêmio, vem com 4-turn Merge Dash, que não é um combo bom. Não é um combo bom. Nenhuma dessas peças hoje é útil para campeonatos, então ele já sofre um pouco nisso. Bem, e as outras peças? Death, como ring, é um ring de giro à direita de equilíbrio que bate até que ok. Ele é bonzinho, não é ruim, mas também não é a melhor coisa do mundo. Dá pra usar ele em combos de ataque, mas por que você faria isso quando o Brave existe
e é muito mais fácil de achar e é muito mais barato. A peça que salva esse combo inteiro é com certeza o Sparking Chip. Diabolus é o primeiro chip de giro em ambas as direções, né? Dual Spin em Sparking, o que já é bem legal por si só. Dá para utilizar ele tanto em rings que giram à direita, quanto nos rings que giram à esquerda. Combine isso com ter um chip core fundido de metal, e nós temos aí o chip mais pesado que pode ser utilizado com o Rage 3A. Ou seja, tem valor, dá para colocar isso num combo. Claro, dá para fazer um chip mais pesado com, por exemplo, um Helios com o Metal Chip Core. Mas, mais uma vez, o Metal Chip Core é uma peça extremamente rara. Então, é melhor utilizar um Diabolus. Mesmo que ele não seja lá essas coisas, essa é a peça que segura o máximo possível esse combo. Por outro lado, temos o segundo prêmio, o Abyss Diabolus, que é um bait da esquerda. O Ring Abyss é ok, ele é surpreendentemente bem útil. Ele tem seus usos, dá pra fazer alguns combos com ele. Não é tão bom quanto a Mirage e Rage, que além de serem peças mais baratas, também são mais fáceis de achar, mas dá sim pra usar. Então se você faz questão de comprar um desses prêmios, até que dá a usar, dá pra servir pra algo, você consegue montar um combinho com ele. E ele também vem com o Diabolus, então mais uma vez, ele tem aí seus usos quando você quer colocar um chip mais pesado em algum combo, especialmente esse sendo um chip que você pode utilizar com o Ring Rage. Então, essas peças, né, esses dois bays ficariam com uma estrela. Se não fossem pelas outras peças que vêm no Random Booster. Você tem aí um Charge Dash, que é uma peça interessante, você tem um Will, uma peça interessante, tem Atomic, tem Destroy, então dá pra colocar aí fazendo um esforço mental, né, como 2 estrelas, se você for bem generoso. Eles com certeza são bays muito mais voltados pra coleção, mas eles nem aparecem no anime, né? Você quer mesmo colecionar esses bays? Tem certeza? Se faz questão, beleza, vai fundo e compra. Mas eles são mais raros que uma pool normal de Random Booster, já que em vez de ter uma chance em 8 nesse Random, a Takara resolveu colocar uma chance em 12. Complicado. No fim, Death e Abyss Diabolus são bays difíceis de recomendar. Você apenas vai utilizar o chip para combos de Brave, você pode colocar um Lucifer, especialmente para combos de Rage, vamos colocar assim. Então dá para usar, mas de longe são aquelas releases de Sparking que você mais deveria manter distância. E esse foi o vídeo. Sparking certamente é um sistema fascinante e que ainda merece muitos testes. Nós precisamos testar mais combos para poder descobrir o verdadeiro potencial de cada uma dessas peças. Bem, espero que tenha gostado. Mais uma vez, essa é uma lista mais ou menos baseada na minha opinião e também no que nós temos de combos até agora. As peças podem descobrir usos novos a qualquer momento, então talvez alguma das peças que eu tenha falado, entre aspas, mal nesse vídeo, acabe sendo muito boa. Cabe a você testar e descobrir se ela serve ou não. Enfim, espero que tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aí embaixo o que você achou. Não esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os futuros vídeos, que saem todos os dias às 9h30 da manhã. A Escola de Bladers é uma série semanal que sai todos os sábados às 9h30 da manhã. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. A gente se fala numa próxima. Até mais!